Eu sou uma Maria qualquer, uma dessas mulheres que vive na roça, que viaja de carroça, de cavalo ou a pé. Eu sou uma Maria qualquer, dessas que acorda cedinho, faz o bolo e o café, cuida da casa, do quintal, dos bichinhos, dos animais, que sustenta o Brasil de pé. Eu sou a Maria qualquer, que tira o leite da vaquinha, cuida das plantas e das galinhas. Eu sou Maria, mulher de fé. Eu sou Maria forte, sou do sul, sou do norte, não importa o lugar. Em qualquer parte do planeta, existe uma Maria como eu, que luta com fé e coragem na lida que Deus lhe deu. Eu não tinha ideia como que era a vida das pessoas na Amazônia. A Natureza Viva me apresentou isso, como que as pessoas vivem lá. Abaixo de Deus, eu amo um rádio. Foi ouvindo o programa Natureza Viva, foi ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia, que eu decidi fazer o curso de jornalista. O programa da Mara foi um divisor de águas na minha vida desde sempre. Eu sou Mara Régia, garota carioca. Nasci no subúrbio da Leopoldina, no Rio de Janeiro. Tenho 74 anos, né? E piloto os microfones da Rádio Nacional há mais de 40 anos, né? Cheguei por aqui em 79, em 81 nasce o Viva Maria. A Rádio Nacional da Amazônia é a única que fala simultaneamente para os 9 estados da Amazônia Legal, chegando aonde as outras emissoras comerciais nem têm intenção de chegar, porque não fala para um público consumidor. Então, são pessoas de baixa renda, famílias que ganham, às vezes, R$600 por ano. E aí, de repente, essa condição única do rádio nos aproximar, do rádio ser universal, o rádio pela própria natureza, para muito além dessa potência, ele tem o dom de falar ao coração. O rádio não tem olho, que bom que não tenha, porque é pela voz que você chega mais rápido ao coração das pessoas. Então, quando você conta uma história e faz a pessoa que está lá do outro lado, na imaginação, como se estivesse lendo um livro, chorar junto com você, você ganhou a alma dessa pessoa. Vim assistir televisão, foi depois que eu mudei aqui para o estado do Pará, porque quando eu morava no Goiás, nós só assistia mesmo era o rádio, porque sempre a gente morava na zona rural, mas nós não tinha televisão, que lá não tinha energia, lá onde nós morávamos, a gente morava, tinha era a lamparina, a nossa televisão era o rádio, era para tudo, o rádio era para tudo para nós lá. Vamos ligar o rádio para ver o que está passando na cidade, o que está passando, o que aconteceu, na hora do jornal, né, na hora das notícias. Era isso que nós sabíamos as coisas, era através do rádio. Vivem numa situação de um continente apartado, não fosse o rádio, que para eles é bússola e calendário. É o rádio que não tem olho, que não julga, mas que tem voz. E dá voz, universalizando a comunicação. Porque tem dia que você está triste, às vezes não tem ninguém para você conversar, você liga o rádio. Ali vem palavra bonita, ali vem um hino bonito, que tem no rádio também canta hino bonito, ali também fala em Deus, ali também passa uma notícia, ali tem coisa que você sorri, ali tem coisa que você chora, ali tem coisa que você aprende. Para mim não tem companhia abaixo de Deus melhor do que ele, não. Um dos programas que a gente tinha pela manhã era o Natureza Viva. Todo dia cedo, eu criança ainda, o programa estava lá tocando no rádio. Ela incentivava muito a participação dos ouvintes por meio das cartas. E essas cartas eram usadas como ferramenta para a construção do programa, das pautas do programa. Tem até o caso de uma ouvinte, que é a Alessandra Tiziani, que esse caso dela ganhou muita repercussão. Chegou a ser matéria no Fantástico por causa de uma denúncia que foi feita por meio do programa. Acho que esse é um dos casos que mais repercutiu no programa. Veja, Mara, por quantas dores eu já passei para estar aqui hoje, ainda com esperança de ser alguém na vida. Olha, Mara, aos 9 anos eu fui vendida pela minha mãe e meu padrasto para um paraguaio de 58 anos. Ele me usou como mulher, foi o maior sofrimento da minha vida. Minha professora descobriu e deu queixa no conselho tutelar. Mas esse conselho é muito devagar. O homem, depois de preso, ainda foi embora. E eu fiquei com os meus pais. Essa professora sofreu muitas ameaças de morte.
Mas Deus lhe ajudou muito, porque todos os vizinhos que eram sem vergonha, como os meus pais, ficaram contra ela. Aos 11 anos, eu fui vendida de novo. Mais uma vez, vendida pelos meus pais para um cachaceiro, com outro sofrimento. Meu pai descombinou com ele e me tomou. Mas aos 13, fui vendida mais uma vez para um homem que eu não conhecia. Fui levada como uma ovelha para o matadouro. Não deu certo eu com esse homem. Eu larguei e corri para a casa da professora que deu queixa a primeira vez. Foi onde eu encontrei apoio. Hoje, faz mais de um ano que eu moro com ela, me dá o que pode e me tem como filho. Agora eu sei que com a ajuda dela posso ser feliz. Só que quando eu penso no que eu passei, me dá um frio na espinha. Peço a você uma ajuda. Estou fazendo uma denúncia que esse homem que é o meu padrasto está dando pinga para o meu irmão de 13 anos e colocando minha irmã de 11 no serviço e pega o dinheiro para comprar mais cachaça. Se já não estiver fazendo com ela, o que fez comigo. Agora voltei a estudar, já estou na 4ª série, isso que eu sempre tive vontade e nunca tive oportunidade. Eu gosto muito dessa família que onde eu moro, mas eu quero ajudar meus irmãos. Por favor, Mara, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Abraço da Alessandra. A voz é quem nos dá a vez. E quando você compartilha o microfone, falando com outras tantas mulheres, né, dando a elas a oportunidade de se posicionarem, de colocarem seus sentimentos, suas dores e dissabores, você faz com que elas ganhem uma personalidade. E o maior exemplo que a gente tem, mais uma vez, tem que citar a Kênia, né, que é uma nova mulher, efetivamente, né? Retoma seus estudos, sai daquela discriminação. E as mulheres negras, as quilombolas, né? As quebradeiras de coco, mulheres extrativistas, né? É muita bagagem. Eu cresci ouvindo rádio, a gente dormia ouvindo rádio. Meu pai deixava o rádio ligado até mais tarde, até a gente pegar no sono. E quando a gente acordava de manhã, a gente já acordava ouvindo rádio, porque os meus pais levantavam 5 da manhã e já deixavam o rádio ligado. Eu comecei a acompanhar a trajetória do Vivo Maria em 94, quando eu me casei, que eu me mudei para o sítio. Porque quando eu cheguei aqui não tinha luz elétrica, então era o meu radinho de pilha. Aqui na zona rural a gente não tem vizinhos próximos, né? Então você não tem muita companhia e o rádio era a minha companhia. E eu comecei a acompanhar o programa da Mara e aprender muito. Ouvir outras mulheres faz com que você não se sinta sozinha no mundo, porque você pensa, olha, esse problema eu tenho, e aí você vê que o problema de uma geralmente é o problema de todas, e a alegria de uma se torna a alegria de todas, porque você vira uma rede de apoio, mesmo que uma esteja na Bahia e a outra esteja nos confins da Amazônia, a gente consegue fazer essa conexão pelas ondas do rádio. O programa da Mara foi um divisor de águas na minha vida desde sempre, mas a parte que marcou foi quando eu escrevi uma carta para lá com uma poesia, uma Maria Quarqué, onde eu explicava como foi que se deu a formação dessa poesia. Quando eu senti na pele essa discriminação por morar na roça, quando eu fui à cidade locar um DVD para assistir com meus filhos, e me foi negado por morar na roça e não ter um endereço na cidade. E aí, a partir desse momento, eu volto para casa e pego essa indignação e termino a poesia Uma Maria Quarqué, e depois eu envio para a Mara contando essa história. Foi a partir daí que eu voltei a estudar, outras Marias voltaram a estudar. Quando uma senhora de mais de 50 anos, ela me escreve para a Rádio Nacional da Amazônia, dizendo que voltou a estudar, porque se sentiu empoderada através do poema Uma Maria Quarqué. E ela disse, se quem escreve bonito, eu também vou escrever bonito. E ela volta a estudar, fazendo 18 quilômetros de bicicleta para ir para a escola. Eu me senti na responsabilidade de também voltar a estudar, uma vez que eu estava fora da escola. Nesse momento eu escrevo para a Rádio Nacional e digo, Mara, eu voltei para a escola porque a Alzira me inspirou, porque o teu programa me inspirou. Muitas mulheres escreveram, eu voltei para a escola porque Kênia e Alzira me inspiraram. Muitas delas hoje têm advogadas, têm assistente social, têm educadora física, pedagoga, psicólogas. Então a gente tem aqui uma rede imensa de mulheres que tiveram a sua vida transformada através do rádio. E é por isso que eu sempre digo, a comunicação ela é muito importante, porque
Se a Mara não lê o meu poema, se a Mara não dá esta oportunidade, se ela não ecoa a nossa voz, a gente não teria ido a lugar nenhum. Então o programa Viva Maria, ele não é só um programa informativo, ele não é só uma voz bonita que fala que nós temos direito, mas é a Mara pegar um megafone e ir para a esplanada dos ministérios, ao lado das mulheres e gritar que nós temos direito. E dizer que você é capaz, é ir para uma marcha das margaridas, é levar mulheres da Amazônia com ela para conferências internacionais. É dizer assim, você existe, mas você é capaz de falar por você mesmo. Eu não preciso ser a tua voz, eu posso ser o eco dela, mas você fala por si. Então eu sou uma rádio apaixonada, sou defensora do rádio e eu acredito que o rádio não morrerá nunca, porque ainda que em determinado momento sejam desinstalados os satélites e as transmissões de rádio, mas ele vai permanecer na nossa história. Se propiciar uma Maria Qualquer se transformar numa mulher que chega à Academia Xinguarense de Letras, vale a vida, justifica a sua passagem por essa casa planetária que a gente precisa conservar, porque senão, como diz Dança Raimunda dos Cocos, né, a gente não vai sobreviver. Então, eu penso que o milagre, no caso, não tem, assim, nas minhas mãos, nem tampouco na minha voz, a varinha de condão que nos leva ao sucesso. O sucesso dessas experiências é celebrado a partir da força, da raça e da fé dessas mulheres, né? Por força de eu ter estado na Inglaterra, onde eu entrei em contato com a mobilização das mulheres pela questão do aborto. E, além disso, comecei a observar o comportamento das mulheres, o acesso que elas tinham à informação, e fui me apaixonando pelo feminismo. Ali foi o meu batismo de fumaça, como diria a música, né? Bom, eu entrei no rádio pelas portas da Rádio Nacional da Amazônia. Mas aí não demoraram muitos meses, eu tirei licença maternidade, fiquei fora. Ao voltar, eu perdi o meu lugar na Rádio Nacional da Amazônia e fui para a Rádio Nacional do Brasil. Até que eu cruzei com o gerente da Rádio Nacional AM, que me reencontrou nos corredores, falou: onde é que você está, mulher? Saiu de licença, já voltou e tal. Falei: eu estou na Rádio Nacional do Brasil. Ele falou: pois é, os caras aí brigaram no ar, já tirei os dois, tem um espaço para você usar aí, abusar, fazer aí sua estreia nos microfones, porque até então eu só fazia produção, né? Eu falei: você está louco, imagina, como é que eu vou fazer isso? Aliás, só faria se fosse para fazer um programa dedicado única e exclusivamente para as mulheres. Ele falou: faça o projeto e traga para eu ver. E aí eu e a Antonieta, que era uma pessoa que trabalhava perto de mim, Antonieta Negrão, bolamos o projeto. E aí, quando a gente estava fazendo aquele toró de palpite para saber, meu Deus, como é que a gente batiza esse programa, eu falei: tem que ser Maria. Viva Maria! Pronto, nasceu, né? E aí nasceu na voz de Milton Nascimento, cantando Maria, Maria. Mas aí, quando da morte de Elis, que aconteceu em 82, né? Aí, a partir daquela data, a vinheta de abertura do programa passou a ser na voz da Elis, né? Então, aí, assim, começamos a trabalhar. E a ideia do Viva Maria tinha suas origens lá, em Piccadilly Circus, quando foi o meu batismo como feminista, porque lá eu percebi o quão distante estava a cidadania das brasileiras em relação ao primeiro mundo, entre aspas, né? Então, eu falei: eu só vou trabalhar os direitos da mulher. Eu tive a sorte de ficar no ar durante todo o período pré-constituinte, até que, em 90, depois da Constituição, né, entra o Collor de Mello na presidência da República e ele elege, então, um presidente que veio para a Rádio Brás, que comprou a tese de que, já que as mulheres foram contempladas na Constituinte com tantos direitos, né? Então, não precisa mais ter programa para falar de direitos da mulher. Vamos tirar isso do ar e vamos mandar essa moça embora. Como eu sempre trabalhei a questão mulher, 90, 91, 92, Rio 92, a Conferência de Meio Ambiente no Brasil, como a COP30 na Amazônia, uma festa, né? E aí o WWF Brasil, que achou que a gente precisava ter o quê? A gente precisava
ter um programa na Amazônia que traduzisse o conceito de sustentabilidade. E como você falar em meio ambiente é falar de mulher, porque há uma ligação quase que simbiótica, né? Parece que nós somos a placenta do planeta, não só fisicamente, como também no cuidado. Então, foi muito fácil essa relação acontecer e justamente o WWF me chama para eu entrar de novo no ar, nos microfones da Nacional, mas pela porta dos fundos, como que eu fosse uma produtora deles para fazer os programas do GTA, que é o Grupo de Trabalho Amazônico, que também apoiava o programa, fazendo com que eu pudesse ir a campo, fazer as matérias na Amazônia, mas tendo sempre alguém do grupo que me acompanhasse, porque andar na Amazônia não é tarefa fácil. E aí eu comecei o Natureza Viva, Natureza Mulher, falando justamente de meio ambiente no feminino, a partir dessa conexão que até hoje se mantém mais viva do que nunca. O Viva Maria se transformou em Natureza Mulher nesse programa que foi batizado pelo WWF Brasil, em parceria com o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, duas ONGs muito fortes e muito importantes na Amazônia naquele período, principalmente pós-Rio 92, até 2000, quando fizemos o Rio+20. Conheci a Mara Régia no encontro do movimento feminista. E a Mara, na época, tinha um diálogo muito grande com as mulheres ribeirinhas em relação à sua saúde. Então, as mulheres tinham hemorragias uterinas, as mulheres tinham cólicas menstruais, e escreviam cartas para Mara contando todo esse sofrimento e a dificuldade de acesso ao serviço de saúde. E ela queria ajudar essa mulher a buscar, né, alguma alternativa. Era isso que acontecia. A Mara lia a carta durante o programa e me perguntava: e aí, doutora Lívia, o que você indica para essa nossa ouvinte? O que seria bom ela fazer? Então as mulheres contavam assim que estavam distantes a mais de 100, 200 quilômetros de qualquer serviço de saúde. O que elas tinham era o conhecimento que elas, da natureza ao redor. Então elas falavam: eu tenho aqui, doutora Lívia, a folha de algodão, eu tenho a folha santa, e eu ia olhando. Então você tem isso, aquilo outro, tem aqui a copaíba, andiroba. Então eu ia vendo naquele cenário das plantas medicinais amazônicas presentes ali na vida dessa mulher, o que eu poderia orientar. Olha, eu lia muitas cartas junto com a Mara. Às vezes a gente se encontrava, passava um final de semana lendo as cartas. E eu me encantava exatamente com isso. Quantas jovens, 17, 18 anos, escrevendo com a sua letrinha, que as cartas eram assim, né, feitas à mão. E elas falavam dessa vontade de estudar, de saber mais sobre essas coisas. E nós tivemos alguns eventos, fazendo oficina também com as parteiras. E eu pensei assim, né, vou levar meus conhecimentos de parto, já sou obstetra, assisto parto todos os dias e tudo mais, eu tenho uma grande experiência. Quando eu cheguei, né, nessas oficinas, e eu abri a minha escuta para essas parteiras, eu compreendi que elas sabiam de coisas que eu não sabia ainda. Saiam da tela e ouçam o rádio com o coração. Rádio Nacional da Amazônia, programas Viva Maria, Natureza Viva, dedicado inteiramente a você que tem amor à natureza. Agora, quando são 10h44, vamos começar a atender as músicas? Bora. Porque senão vão ficar devendo. Eu não quero. Não posso começar o mês endividada. Vamos lá?